Aí Jesus prossegue dizendo: sede, portanto, já que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos, sede, portanto, prudentes, não brinquem com eles. De fazer carinho em lobo, achar que dá para domesticar lobo, que dá para transformar lobo em pet, como tem muito crente por aí. Não, eu vou conseguir domesticar o meu pastor, que eu conheço a vida inteira, e sei que o bicho é indomesticável, é perverso mesmo. Eu digo, não faça isso, minha filha. O negócio dele é te comer, literalmente. É te devorar todinha. Faça isso não, meu filho. Ele quer te depenar, quer te deixar nu de tudo. Mas tem gente que acha, não tem essa prudência, não tem essa consciência, não aprendeu o Evangelho. Porque quem aprende o Evangelho aprende sobre os lobos, os mercenários, os exploradores, sabe que esse mundo é perigoso e só segue a voz do pastor, só entra pela porta das ovelhas que Jesus diz, sou eu sou a porta. O Evangelho que eu encarno é a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Sede, portanto, prudentes como as serpentes. Porque a serpente é prudente. Você não vê exibição de serpente. A serpente mais exibicionista são algumas indianas. E são aquelas que, em geral, respondem ao toque da flauta, já tem até uma relação cultural entre o toque da música e a apresentação delas. Do contrário, as serpentes do mundo inteiro não aparecem. Não buscam visibilidade. Não querem fazer showcase de aparição. Não querem fazer epifanias gloriosas. Não querem chegar na apoteose de nenhum tipo de divulgação especial, de nenhum holofote focado sobre elas. Qualquer luz que sobre elas venha, veio por acaso, mas não são elas que provocam. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, que aprendem o lugar da sua própria segurança e não se expõem a nenhum tipo de vulnerabilidade. Nenhuma desnecessidade é o que você vê no comportamento das serpentes. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, com aquela aparente obliviousness, é a palavra que me veio primeiro, foi em inglês na minha cabeça. Oblivious, que é uma palavra que significa andar numa certa aparente distração. Usando uma expressão portuguesa, andando como quem não quer nada, que é o que você vê frequentemente as pombinhas andando para lá e para cá como quem não quer nada. Jesus diz, sede, portanto, prudente como as serpentes. Quando vocês aparecerem, apareçam como quem não quer nada mesmo. Carreguem aquela naturalidade simples e despretensiosa, é uma palavra melhor. Despretensiosa das pombas. Sejam assim, prudentes e despretensiosos. Prudentes e despretensiosos. É o oposto do que o seu coach ensina. O seu coach diz que você tem que aparecer, botar uma melancia na cabeça, chamar a atenção, gritar no auditório, buscar o melhor lugar de positioning e despretensão de modo algum. Você tem que ser radicalmente pretensioso, é o que eles vão te ensinar. Completamente.
Portanto, Jesus ensina o oposto e prossegue dizendo: acautelai-vos dos homens. Não é porque é um ser humano com cabeça, tronco e membros que você tem que baixar sua guarda. O mundo está cheio de homens diabo, de mulheres diabo. Tem mais diabos humanos nesse mundo do que provavelmente demônios espirituais. Tem mais provavelmente mulheres diabo nesse mundo do que demônios espirituais. O mundo está cheio de gente que só pensa a maldade. Olham para você como oportunidade, como os coaches olham para você como uma oportunidade de pegar mais um otário para fazer dinheiro para eles. Ou como os pastores lobos fazem, querem encher aquele alçapão chamado igreja para arrancar dinheiro de todo mundo. Gente assim está presente em todo lugar. Vá ao Congresso Nacional, que para cada 10 você encontra um que não é assim. Isso considerando uma boa e positiva estatística. Portanto, acautelai-vos dos homens. Seres humanos, a gente tem que amar a todos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu amo todos os homens, mas como Jesus ensinou, está aqui no Evangelho de João, logo no iniciozinho do Evangelho de João, diz o seguinte: Jesus, todavia, não se confiava a nenhum deles. Quem eram esses eles? Era gente que os estava exaltando, falando bem dele, dizendo que ele era o máximo, que ele era o cara, mas assim mesmo o texto diz: Jesus, todavia, não se confiava a nenhum deles. Por quê? Porque bem sabia o que era a natureza humana. Jesus nunca foi enganado por ninguém, ele simplesmente se permitiu viver o que viveu e permitiu o livre-arbítrio de todos aqueles que usaram o livre-arbítrio contra si mesmos no curso dos evangelhos. Mas Judas não foi uma surpresa para Jesus, nem Pedro, nem nenhum dos seus apóstolos, nem discípulos, nem ninguém. Ele bem sabia o que era a natureza humana. Como eu também vi com meu pai várias vezes. Oh, meu filho, eu amo muito todo mundo, ele me dizia. Dou a minha vida. Agora eu sei que a gente não pode esperar grandes coisas da natureza humana. Todo mundo é capaz de te amar loucamente um dia e na hora que alguma necessidade pessoal aperta, tomam decisões diametralmente opostas, às vezes até contra você. Eu venho aprendendo isso a minha vida inteira, por isso eu não me decepciono nunca. Pergunta à minha mulher quando é que ela me viu decepcionado aqui. Nós estamos casados há 24 anos. Antes disso, eu fui casado 25 anos. Se você perguntar também à minha primeira esposa se ela me viu um dia magoado, zangado, irado, decepcionado, carregando mágoas no meu coração contra quem quer que seja, ela vai dizer que não. Tanto quanto a minha mulher, eu não carrego isso em mim. Graças a Deus. É por isso que eu estou vivo até o dia de hoje. Porque eu aprendi a não ter também nenhuma expectativa falsa sobre a natureza humana. Seres humanos são seres humanos, como diz um concunhado meu, assim como são os seres humanos, são as criaturas. Todo mundo, mais ou menos, carrega o mesmo potencial para as mesmas coisas. Jesus diz: acautelai-vos dos homens. Não fiquem bobos só porque alguns tratam vocês muito bem,
ou prometem muitas coisas. Não se tornem entorpecidos por nenhum tipo de sedução humana. Porque, com uma facilidade enorme, eles podem mudar de humor. E aqui no caso, Jesus diz: porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Eu nunca fui entregue às sinagogas ou aos tribunais, mas eu já fui. E já vi gente que me adulava, me incensava, que se eu deixasse me adorava, que me idolatrava a ponto de eu ter que repreendê-los. Eu passei a vida repreendendo gente que queria me idolatrar. Porque eu bem sabia, além de que eu jamais permitiria, eu também bem sabia a falácia que habita a mentira do coração humano. Quando chegou no ano de 98, eu vi que aqueles que mais me adulavam e incensavam, que não me largavam para nada, que queriam pegar carona em qualquer surf, em qualquer ondinha da minha vida, e eram centenas e centenas, foram os que mais se levantaram contra mim, cumprindo essa palavra aqui. Eu fiquei magoado, perdi sono por causa deles. Nenhum deles me tirou o sono. Nenhum deles chegou a ser uma surpresa para mim. Me deu tristeza por eles. Por eles estarem confirmando o que eles podiam não ter confirmado contra eles próprios. Por ter sido tão mentira neles, não em mim. Eu continuei sendo eu e sou eu. Vos entregarão aos tribunais. Eu já fui entregue a tribunais por pessoas que se diziam muito amigas minhas, mas que na hora em que o bicho pegou, me deixaram sozinho, eu que não tinha nada a ver com a história, mas era o único que não tinha proteções legais, formais e políticas. Deixa ele ir, pagar o preço, em 98. E nas sinagogas, nas congregações, nos tribunais de igreja, eu fui. Depois que eu fiquei 3 anos não indo a nenhum, não aceitando nenhuma convocação, me desligando unilateralmente de tudo e de todos, dizendo, graças a Deus, eu vou ter chance de viver a vida que eu nasci para viver desde os 18 anos de idade, pregando o Evangelho com aquela liberdade, com aquela leveza. Graças a Deus, eu estou desinstitucionalizado de tudo. E às vezes que eu fui aos tribunais presbiteriais, foi para eles implorarem para eu ficar na instituição. Para eu continuar fazendo membro do Sinédrio. Mas eu disse, eu já estou livre disso, eu não volto nem para a beirada disso, nunca mais na vida. E a minha mulher pediu para eu voltar, meu paizinho querido pediu, minha mãezinha pediu, alguns amigos pediram. Um dos meus melhores amigos, que é o reverendo Guilhermino Cunha, pediu várias vezes. O reverendo Evaldo Berenger, que já está nos céus com Jesus, me pediu várias vezes. E há um sem número de testemunhas. Fora as outras denominações que me convidaram, queriam me fazer bispo, arcebispo, o que eu quisesse, eu não quero. Meu tempo no meio disso está acabado. Eu vou gastar o resto da minha vida vivendo a liberdade do Evangelho para edificar corações humanos simples e verdadeiras ovelhas de Cristo Jesus. E foi o que eu fiz, e é o que eu faço. Acautelai-vos dos homens, porque eles entregam mesmo. Na hora que tem qualquer aperto, eles entregam. Entregam. Eu vejo todo dia, 1 mês e pouco atrás, uma menina que dizia que adorava um amigo meu, que continua meu amigo, nunca deixará de ser meu amigo. Apesar de ter cometido alguns erros lá, é meu amigo. Aí, de repente, me liga uma pessoa que eu não conheço, fala mal a beça do meu amigo,
E eu disse, olha, eu não conheço nada dessas coisas. Sei que ele não é perfeito, perfeito ninguém é. E ela falando, para depois ligar para a filha desse meu amigo para dizer que eu tinha falado mal do meu amigo. Vocês vejam como essas tramas são assim. Ela vem e descarrega tudo contra ele. Depois de mim, que ela não tinha nada a dizer, ela vai criar uma outra coisa, porque as pessoas são maisinhas demais, muito mais do que a gente consegue sequer imaginar. E nesse meio religioso estão algumas das piores víboras que você pode conhecer. Preste atenção nisso. Nesse meio religioso, eu digo desde muito jovem, eu encontrei as melhores pessoas que eu jamais encontrei na face da terra. Gente santa e boa de Deus. Tanto quanto encontrei os piores crápulas mentirosos e as piores víboras no mesmo ambiente. Por isso, acautelai-vos dos homens. Porque na hora em que as coisas ficam difíceis, eles entregam vocês. E entregam por razão nenhuma, tanto quanto Jesus diz no verso 18, por minha causa. Eles vão inventar heresias vinculadas a mim, vão me fazer herege, vão fazer hereges todos aqueles que queiram ser coerentes com o que de mim ouvem, serão igualmente heretificados, e vocês serão levados à presença das autoridades mais variadas, mas não tenham medo. Vocês vão ser levadas para dar testemunho, para pregarem o evangelho que aprenderam comigo. Vão viver a investidura do que eu dei a vocês, e tanto mais quanto persigam, blasfemem, falem mal de vocês, saibam, isso é um bom sinal. É um ótimo sinal. Ao contrário, perigoso é quando todos vos adulam, vos aplaudem, dizem que vocês são lindos e maravilhosos. Cuidado, porque assim eles fazem com os falsos profetas que só dizem o que eles querem ouvir. Mas com gente que diz a palavra verdadeira e livre e autônoma do Evangelho do Reino de Deus, e que vai provocar neles sentimentos conturbados e reações horrorosas, e que vai fazer com que haja a eclosão do lobo que eles tentam esconder, não tenho a menor dúvida que eles vão partir vorazes contra vocês. Resistam. Não retroajam. Vocês estão vivendo isso para darem testemunho do Evangelho do Reino de Deus. Não retroajam. Mantenham a minha causa. Seja na presença dos mais elevados, dos mais poderosos, politicamente, religiosamente falando, de qualquer instância, em qualquer lugar, não retroajam. Mantenham firmes o testemunho do Evangelho do Reino de Deus, ainda que vocês fiquem sozinhos. E ele prossegue e diz, e quando vos entregarem, não se preocupem. Não se preocupem. Essa é outra coisa que, graças a Deus, entrou no meu coração quando eu era um jovem pastor. Lá na cidade de Manaus, sob o discipulado do meu pai e também do reverendo Antônio Elias, não se preocupem. Meu pai, quando era objeto de qualquer coisa negativa que alguém inventava contra ele, do nada, gente que nem andava perto dele, e eu, às vezes, no meu ímpeto juvenil, dizia, não, eu vou lá e vou tirar isso a limpo. Ele dizia, que é isso?
Let it be, deixa ser, deixa ele lá. Nós não estamos aqui para isso. E não se preocupe com respostas. Se eles vierem até nós, a gente diz o que tiver que dizer. O que seja a verdade do Evangelho na nossa vida. Agora, procurar quem quer que seja, para sair batendo na porta, esclarecendo coisas, não. Não foi para isso que nós fomos chamados. A gente vai para as portas pregar o Evangelho. Não para esclarecer calúnias. E eu aprendi isso cedo. Como também aprendi o que Jesus disse. E quando vos entregarem, ou quando colocarem vocês numa posição de constrangimento, ou quando vocês sentirem que estão sendo entrevistados para o mal, ou quando perceberem que foram colocados numa berlinda para ver se arrancam de vocês alguma coisa demeritória contra a existência de vocês, ou quando vocês perceberem que existe uma trama, um ardil, uma malignidade, um complô, uma vontade perversa de convergência contra a vida de vocês, não se preocupem. Não cuideis, é o que diz Jesus. Não cuideis, não se preocupe, é aqui que você tem que aprender a ser simples como as pombas. Não cuideis, não vos preocupeis, de modo nenhum, com o que haveis de falar. Não elaborem, não escrevam um esboço, não postulem uma defesa, não produzam uma peça de irrefutabilidade cronológica do que vocês tenham a dizer, de modo a saírem totalmente vindicados ou justificados perante os homens. Não cuideis de nada disso. Se eles vierem até vocês, a verdade seja dita com toda simplicidade. Agora, vocês não se preocupem com coisa alguma. E quando vocês estiverem diante do teste e não houver outra alternativa a não ser enfrentar, não vos preocupeis com o que haveis de falar. E essa é uma coisa que, olha, eu já fui colocado em todos os ambientes que vocês não podem nem imaginar. Nunca me preocupei com o que eu havia de dizer. Eu tenho boa memória. Então, se eu ando na verdade, basta contar a verdade na sequência e na cronologia da verdade natural, que já segue uma sequência natural dentro de mim. Eu não tenho que ficar olhando para cima para buscar argumentos. Está tudo aqui dentro, é verdade. Então deixa vazar, deixa sair. Não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, com sabedoria, com autoridade, com prudência, com pertinência, com a cortância quando necessário, com o estilete da verdade quando for imprescindível, ou com o acalmamento necessário quando a sabedoria assim ditar. Mas não se preocupem, sejam apenas vocês nas minhas mãos. Sejam apenas vocês tangidos e levados pelo meu amor. Por isso, visto que não sois vós os que falais, quando vocês andam como minhas ovelhas, sob os meus princípios, na minha autoridade, vivendo no meu poder, com a consciência pura e limpa, o que Jesus prossegue dizendo é: já não sois vós que falais. Não tem nada mais maravilhoso do que você saber que você virou uma fonte de água viva. Que você abre a boca em qualquer lugar e é aquilo que emana
em qualquer circunstância, seja ela de premência negativa contra você, ou seja ela até de exaltação surpreendente em seu favor, você abre a boca sem se preocupar. Eu, pelo menos, não penso em nada do que eu vou dizer. Eu só digo, Senhor, eu sou teu, abro a boca e vejo aquilo vazar. Com uma graça maior do que eu, no fim, tenho que correr atrás das palavras que eu vou falando, porque elas me precedem. Eu nem as pensei, elas andaram na minha frente. Não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo é que falará em vós. E vos dará o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Não tem privilégio maior do que esse na vida, de que o Espírito do nosso Pai fale em nós. Mas tem que ter esses pré-requisitos desses princípios ensinados aqui no Evangelho a cada um de nós. E ele prossegue então dizendo, é assim que vocês têm que aprender a se comportar, porque o que aguarda vocês é um negócio visceralmente difícil. E eu eventualmente não terei tempo para prosseguir dizendo, com a calma que eu gostaria, o que segue aqui do verso 21 em diante, sobre a visceralidade da possibilidade desses desencontros. Até aqui ele mencionou reis, governadores, sacerdotes, autoridades religiosas, tribunais, sinagogas, lobos, mercenários, todas essas figuras. Mas agora, no verso 21, ele vai falar de irmãos, de família, de pai, de mãe, de nora, de sogra, de gente muito íntima da vida da gente. Ele diz, não vai ficar só no âmbito institucional. Vai chegar uma hora em que quanto mais vocês sejam minhas ovelhas, tanto mais quanto vocês encarnem o Evangelho, e na medida em que vocês não se diferenciem de mim, que a minha natureza vá crescendo em vocês, que a divina semente vá se expandindo e Cristo Jesus vá sendo dilatado em vós, como diz Paulo escrevendo aos Efésios, e vocês vão compreendendo a altura, a profundidade, o comprimento e a largura desse amor e vivendo, tanto mais quanto assim seja, vocês vão levar sustos inconcebíveis. Pois é sobre esses sustos inconcebíveis que eu quero continuar falando com você na quinta-feira. Na quinta-feira. Porque amanhã eu tenho um compromisso inadiável e não poderei estar com você ao meio-dia, meio-dia e meia, que é quando eu faço essa nossa live que fica gravada no YouTube em sequência de Mateus. Mas na quinta eu quero falar justamente sobre isso. É quando você vai ficando tão semelhante a Cristo Jesus, quando os chamados que foram enviados no poder e na autoridade de Jesus vão ficando tão semelhantes a quem os enviou, que até os mais íntimos, pai, mãe, irmãos, gente da casa da gente, pessoas que nós jamais imaginaríamos que iriam se levantar até com o poder e a capacidade de nos odiar. Mas quinta-feira a gente vai prosseguir. E eu espero que você esteja aqui, que seja de grande consolação para o seu coração.